Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história da Bíblia que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, nos versículos de 8 a 23. Essa história diz respeito ao profeta Eliseu. Eliseu é aquele que recebeu a unção dobrada de Elias, né? Uma história bem conhecida. Elias foi aquele profeta que não morreu, não passou pela morte física, ele foi levado aos céus. E quando ele está sendo levado aos céus, ele lança sobre Eliseu a sua capa. E Eliseu, ele pede então que ele quer a unção dobrada que estava sobre Elias. E assim aconteceu com Eliseu. Eliseu, ele foi um discípulo de Elias, né? Um fiel discípulo. E ele foi digno então de herdar esta unção que estava sobre Elias. E a trajetória de Eliseu, ela é marcada por inúmeros feitos sobrenaturais. Ele foi um homem extremamente usado por Deus. E aqui então, no capítulo 6, narra um episódio que Israel estava em guerra com a Síria. E o rei da Síria, então, ele ficava sempre armando emboscadas para pegar o rei de Israel e o seu exército. Só que, aonde eles armavam o acampamento, aonde o exército sírio armava os seus acampamentos, na esperança de pegar de surpresa o exército de Israel, o Senhor Deus, ele sempre revelava ao profeta Eliseu aonde o exército inimigo estava acampado. E o profeta, então, avisava ao rei de Israel: olha, não vá por este caminho, porque ali eles estão te esperando. Então, não foi nenhuma nem duas vezes, mas várias vezes que isso aconteceu. Então, o rei de Israel não passava pelo caminho onde estavam os inimigos. O rei da Síria, então, ficou encucado com aquilo e chegou um dia lá para os seus oficiais e perguntou: quem aqui no nosso meio é espião? Tem um espião no nosso meio? Porque toda vez o rei de Israel ele é avisado de onde nós estamos. E aí os seus oficiais, que não eram nada bobos, responderam assim: não tem nenhum espião no nosso meio, nenhum traidor. O que acontece é que eles têm lá um profeta, Eliseu, que avisa ao rei aonde nós estamos. Ele fala assim, é interessante que o texto bíblico fala assim: tudo que você fala no seu quarto à noite, Eliseu fica sabendo. Olha que coisa impressionante. E era exatamente isso. Todos aqueles planos secretos que eram decididos pelo rei da Síria chegavam ao ouvido de Eliseu, de forma sobrenatural, é claro. Deus revelava a Eliseu. Que intimidade que esse profeta tinha com o Senhor, né? É algo impressionante. Então, o exército de Israel foi livrado inúmeras vezes dessas emboscadas com o exército inimigo. E aí, então, este rei da Síria falou: esse cara, então, que avisa tudo? Então, nós vamos prendê-lo. Aonde ele se encontra? Eles falaram: ele está lá numa cidade chamada Dotã. Então nós vamos lá, vamos marcar, vamos cercar onde ele está e vamos prender esse profeta. E assim ele fez. O rei da Síria, então, enviou uma grande tropa, né? Deixa eu ler aqui o trechozinho que fala, né? O que o rei da Síria fez? Enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o rei da Síria enviou essas tropas, eles cercaram
o local aonde Eliseu estava, que não tinha como Eliseu escapar. E esse moço, que era um discípulo de Eliseu, né? Nessa época os profetas tinham os seus discípulos, né? Que os serviam e também recebiam aprendizado. O moço então ficou desesperado. E Eliseu então falou: se acalma, meu filho, fica tranquilo, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí então ele orou e pediu para que Deus abrisse os olhos do discípulo para que ele pudesse ver. E ele viu, e ele ficou maravilhado com o que ele viu, né? E Deus ainda fez mais. Deus lançou uma cegueira sobre aquelas tropas inimigas. Eles ficaram cegos, totalmente perdidos, desesperados. Imagina, centenas de homens armados até os dentes, com seus cavalos totalmente cegos. Todo mundo ficou cego de uma vez. Imagina o desespero que foi, a gritaria, a confusão que foi. E aí, então, o próprio Eliseu chegou perto deles e falou assim: vocês estão procurando quem? Eliseu? Ah, então tá, eu vou guiar vocês até Eliseu. E guiou eles até a cidade de Samaria, aonde estava o rei. E aí, quando o rei viu, perguntou a Eliseu: o que é isso? O que eu faço com esses inimigos? Eu mato eles? E aí Eliseu falou assim: não, você só vai matar aqueles que você conquistar com seus arcos, com as suas flechas. Esses não. Esses você vai dar para eles água e pão e vai mandar eles de volta para o senhor deles. Uau! Uau! Que atitude! Que atitude! E foi isso que o rei fez. O rei ofereceu àqueles homens um grande banquete e os devolveu para o rei da Síria. E aí, sabe o que aconteceu? O coração do rei da Síria amoleceu. E nunca mais o rei da Síria ele fez investidas contra Israel. Então houve paz entre a Síria e Israel por um tempo por causa desse episódio. Então, pessoal, nós temos que confiar em Deus, não naquilo que os nossos olhos carnais estão vendo, mas nós temos que pedir ao Senhor olhos espirituais para que possamos ver além das circunstâncias. Esses incêndios agora na Califórnia, a gente tem visto que em vários bairros, muitas casas são totalmente queimadas, totalmente destruídas, não fica nada. E aí tem uma ou outra casa de pé. Uma outra casa de pé. E aí a gente fica sabendo o quê? Que eram casas de cristãos, de pessoas que servem ao Deus vivo. Uau! Isso é incrível, não é? Mas esse é o Deus vivo que nós servimos. Então é isso, pessoal. O justo viverá pela fé. Amém. Tenham um ótimo dia.